Agora, às 14 horas, o palco principal traz o painel Festivais Mais Sustentáveis, mediado por Vanessa Barbalat, e na sala Giro Digital teremos Cadeia de Pagamentos da Música com Guilherme Sampaio. Na sequência, aqui no palco principal, teremos o painel Histórias da Indústria Fonográfica Brasileira, onde Antônio Carlos Miguel será o mediador. Na sala Giro Digital, acontece o live stream Divulgação Musical com Jaques Figueiras, seguido de Direitos Autorais com Gabriela Cola. Na grande sala virtual, às 16h30, acontece o painel Esteja Presente em Todos os Lugares Enquanto Estiver em Casa, mediado por Robert Singerman. E no mesmo horário, aqui no palco principal, teremos a análise de mercado da música independente do Brasil com Carlos Mills e Léo Morel. Às 17 horas, na sala Giro Digital, vocês podem conferir novos negócios e oportunidades com Fábio Sabeta Morales. E a partir das 19h, começam os showcases autorais de novos artistas, com transmissão no canal do YouTube da ABMI. YouTube ABMI Oficial. Os showcases serão apresentados por Cris Fuscaldo. Eu deixo agora com vocês a palavra de Vanessa Barbalat. Obrigada. Eu trabalho para o governo britânico aqui no Brasil e é um prazer para a gente poder apoiar o Rio Music Market desse ano. Nós começamos um foco nas indústrias criativas há pouco tempo, mas desde o início a gente percebeu a relevância desse evento, mas principalmente da ABMI para a indústria musical brasileira. Então, eu gostaria de dizer que a gente espera que essa seja só a primeira atividade de muitas, de uma longa parceria. Como gerente de desenvolvimento de negócios do Ministério do Comércio Internacional do governo britânico no Brasil, o meu papel é dar suporte a empresas britânicas a fazerem negócios aqui. Mas nós também damos suporte às empresas brasileiras de forma gratuita que têm interesse de abrir uma empresa no Reino Unido, de qualquer formato. Nós também cooperamos com o governo brasileiro para gerar o melhor ambiente de negócio possível para todos os envolvidos. O tema do nosso painel de hoje é a sustentabilidade e esse é um tema que o Reino Unido como um todo tem um compromisso de longa data e isso pode ser visto no ano que vem, quando a Escócia sediará a COP26, devido à mudança, né, desse ano por causa da pandemia. Mas o meu papel hoje aqui, na verdade, é ajudar vocês e a mim mesma, confesso, a navegar a vasta experiência do Festival de Música Rock in Rio e da empresa A Greener Festival. Eu vou pedir, né, vou checar se a Claire O'Neill e a Dora Palmer já estão conosco aí na internet. A gente vai fazer remotamente. Queria dar as boas-vindas e queria agradecer vocês por aceitarem esse nosso convite. Pedir, então, para vocês começarem rapidamente se apresentando e contando um pouco da trajetória de vocês nesse tema da sustentabilidade. Começa quem? Pode começar, Dora. Agora eu te vejo na tela, então aproveita. Quem falou, não é? Começa quem falou. Então, meu nome é Dora Palma e eu trabalho no Rock in Rio na área da sustentabilidade há 11 anos e eu trabalho em sustentabilidade já há cerca de 20 anos. Comecei com 5, não estou a brincar. E já comecei exatamente na área da sustentabilidade empresarial, fazia investigação nessa área para um laboratório do governo português, onde desenvolvemos projetos europeus com parcerias com outros países. E depois comecei no Rock in Rio, como já falei, há 11 anos, e desde então tem sido trilhar um caminho maravilhoso, porque realmente a sustentabilidade dentro do Rock in Rio é uma coisa fácil de implementar, mas já vou falar um pouquinho mais. Mas basicamente é isso e agradecer o convite para estar aqui convosco. Muito obrigada. Que nada, a gente que agradece, Dora. Eu vou então passar para inglês rapidamente, só para dar as boas-vindas para Claire. Hi, Claire, I can see you now. That's great. So if you could just very quickly introduce yourself, tell us a little bit about your journey through this, the sustainability theme. Thank you. Firstly, thank you so much for the invitation today as well.
And my apologies that I'm not speaking in Portuguese, but maybe if we have another lockdown, I'll learn next time. So A Greener Festival is a company that I co-founded. Actually, we started the seeds of it back in 2005. And since that time, the organisation, which is dedicated to sustainability actually for the whole events industry as well as the music industry, has been assessing, certifying festivals all around the world, from the scale of Glastonbury and Roskilde Festival, who are 200,000 plus people, to small local events as well, around 1,000 participants, etc. And we do this with a network of assessors. So we train assessors and we train people within the festival industry and within the events industry to enhance sustainability in many different aspects, from transport to waste and water to communications. And we also run the Green Events and Innovations Conference, which happens in March this year digitally. So that will be its 13th edition, 13th year in 2021. And more recently, we've been working with artists and agents doing green artist riders and looking at sustainable touring as well. So that's a bit of a nutshell of A Greener Festival. And from my own personal side, I've been co-founder of that, so doing a lot of work on that side, also organising the conference. But I've also worked as the head of an association for independent festivals over that 15-year period, which covered lots of different elements of festival work and support. I've also been an aerialist in the circus, so done world touring on that side, and various different jobs working within event management and logistics as well. So that's what we're doing in a nutshell. Wow, that was great in such a short speech. Thank you, Claire. Eu vou passar então para a Dora, porque eu acho que a Dora tem uma apresentaçãozinha para mostrar o Rock in Rio, já que a Claire falou um pouquinho de o que é o A Greener Festival. Tá, então eu vou partilhar tela. Vejam, por favor, se estou a fazer corretamente, porque nem sempre corre bem à primeira. Já podemos ver, já. Já? Então já comecei mal, já comecei pelo spoiler, terceiro slide. Então, eu só minimizar aqui um pouco. Então, eu tenho uma breve apresentação só para vos mostrar um pouco do que foi e o que é o caminho da sustentabilidade no Rock in Rio. O Rock in Rio, ele hoje tem este claim de por um mundo melhor, e eu queria mostrar-vos como é que nós chegámos até lá. Sendo que a plateia é maioritariamente brasileira, conhecerão se calhar melhor do que eu a história de como nasceu o Rock in Rio. E o Rock in Rio neste momento ele tem 20 edições, que já passámos pelo Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos, e ao longo destas 20 edições nós já juntámos 10 milhões de pessoas, que é uma responsabilidade que é uma responsabilidade que nós sentimos muito grande. Não estou a conseguir passar. Não, ok. Mas nós entendemos o Rock in Rio mais do que um evento, uma plataforma de comunicação e um veículo para emoções e causas. E foi assim que realmente ele nasceu em 85. Para quem não sabe, se calhar a história mais rápida, quando se pergunta como é que nasceu o Rock in Rio, foi para promover a cerveja Brahma, porque ele está muito associado à cerveja nessa altura. Só que na realidade ele surgiu de uma vontade do Roberto Medina de trazer um evento de grande porte para a cidade do Rio de Janeiro para mostrar que o Rio de Janeiro e o Brasil estavam prontos para ter um evento destas dimensões como qualquer outro país ou qualquer outra cidade do mundo, e trazer, na realidade, esperança para a juventude que estava a sair agora de uma ditadura. E, portanto, esta consciência de fazer algo pela sociedade já é uma coisa que já está intrínseca desde 85. Mas, efetivamente, foi em 2001, na terceira edição, que nós cimentámos o projeto por um mundo melhor. Ele nasceu primeiro para apoiar causas, para dar visibilidade a causas sociais que eram muito importantes na altura, em 2001, e desde então nós já desenvolvemos uma série de ações e de eventos e de iniciativas que nos fizeram sair da parte social, começar a abraçar a parte ambiental e num determinado ponto nós deparámos com a necessidade de ter este olhar de sustentabilidade, que é um olhar abrangente.
Portanto, que é um olhar que não olha só para o ambiente de uma forma isolada ou só para o social de uma forma isolada, não. É um olhar que olha para o social, o ambiental e o económico. Eu costumo muito usar esta frase, porque foi algo que eu aprendi na faculdade: nós não podemos pedir a uma pessoa que está a passar fome para separar o lixo na sua casa, para depositar corretamente o lixo que produz. Portanto, isso é impensável. Então nós temos que atacar e trabalhar toda a parte de social, ambiental e económica para que consigamos um desenvolvimento que seja ele próprio sustentável, não é? Que trabalhe estas três vertentes, não dá para trabalhar individualmente. E, portanto, muito resumidamente, nós recebemos um prémio em 2009, o Energy Global Award, por conta de um projeto que implementámos de instalação de painéis solares em escolas públicas em Portugal. Fomos também o primeiro grande evento a conseguir uma certificação, um dos primeiros, o primeiro foi os Jogos Olímpicos de Londres, a conseguir a certificação na norma ISO 20121 em eventos sustentáveis. No ano a seguir também recebemos um prémio europeu em Music, também na ótica da sustentabilidade. Iniciámos um projeto de reflorestação da Amazónia já em 2016 e por aí fora. Mas como é que nós traduzimos, como é que nós traduzimos este compromisso por um mundo melhor dentro da organização? Uma coisa é as ações que nós fazemos para fora, mas como é que nós, enquanto organização, enquanto empresa, traduzimos este conceito por um mundo melhor? Nós temos vários planos e várias campanhas de comunicação sobre mobilidade sustentável, temos um plano de acessibilidade, que é algo que nós trabalhamos muito intensamente, um plano de sustentabilidade que não é só para nós, mas é também para os nossos parceiros. Desenvolvemos campanhas de sensibilização, fazemos um plano detalhado do parque de geradores, uma vez que dependemos de geradores, não podemos não usá-los, mas com este planeamento detalhado nós conseguimos reduzir, por exemplo, o consumo de diesel, em 62% de 2015 para 2019. Portanto, é este pensamento de que, ok, nós temos que usar uma fonte poluente, não é, que é o diesel, mas de certa forma temos que também pensar como é que podemos usar o menos possível, e é esse pensamento que nós fazemos. Fazemos um inventário de emissões, temos um plano de gestão de resíduos muito exigente, que levou já que nós tenhamos hoje uma taxa de reciclagem de 80%, e é curioso que as marcas que estão no Rock in Rio associam-se a nós neste movimento, e em 2019 tivemos a Heineken e a Natura, que fizeram um projeto de reciclagem do plástico dos copos da Heineken, que viraram tampas de desodorizante da Natura. E, portanto, são estes projetos que também, e são estas parcerias que nos levam a conseguir aquilo que nós conseguimos até hoje. Fazemos doação de materiais no final do evento, portanto, tudo aquilo que nós não conseguimos reutilizar de um evento para o outro, nós doamos a ONGs, a escolas, a companhias de teatro, a outros festivais, também vêm recolher os nossos materiais. Doação de sobras alimentares em boas condições, os artistas recebem um certificado de carbono zero a dizer a sua atuação vai ser compensada pelo Rock in Rio. Temos um prémio para os patrocinadores e fornecedores que visa fomentar a aplicação de medidas de boas práticas de sustentabilidade na cidade do rock. Temos projetos de contratação das comunidades locais carenciadas, apostamos também nas condições de trabalho e bem-estar, e isto tudo leva a que consigamos manter a certificação na norma na ISO 20121 de eventos sustentáveis, como já referi. São só algumas das coisas que nós fazemos. Nós temos um plano de sustentabilidade que é bem vasto e onde tem mais ações descritas. Com isto, nós hoje já temos mais de 110 milhões de reais investidos em projetos sociais e ambientais, quer seja na plantação de árvores, quer seja na construção de salas de aula, quer seja na construção de um centro de saúde. Construímos uma escola na Tanzânia, o apoio à educação através de salas de música, bolsas de estudo, a instalação de painéis solares, através do patrocínio, do financiamento de projetos da Unesco, da Plan International Child Reach e por aí fora. E pronto, basicamente era isto que eu vos queria dizer, e é por isso que nós achamos que é muito importante o contributo de todas as empresas, e nós muitas vezes quando comunicamos aquilo que nós fazemos, não é para mostrar que estamos a fazer, mas obviamente que também gostamos de mostrar, porque traz notoriedade para a marca, mas é para dar o exemplo, porque se nós que somos um evento que tem como objetivo divertir e animar, nos preocupamos com estas questões,
acho que é possível para outras empresas, e já há muitas empresas também a fazer, felizmente, mas é para dar o exemplo de que é possível nós fazermos da sustentabilidade uma parte boa do negócio, que não é só uma despesa, mas deve ser considerado como um investimento. Ótimo, muito obrigada, Dora. Você deu exemplos maravilhosos de iniciativas que o Rock in Rio tem. Eu queria poder dar a mesma oportunidade para a Claire. Também vou passar para inglês, então. Claire, if you could give us some real examples of how a greener festival have tried to change the world, just like Rock in Rio did, please. Absolutely. I mean, I've said previously when we spoke, Rock in Rio are doing amazing work, and there's so many great practical examples there of how they've implemented it really strategically over such a long time. So big up to Rock in Rio, to say. So when we started at a Greener Festival, it was quite a niche really at that time. In 2005, when I became really passionate about it, it was when I'd been seeing small, quite counter-culture events on the peripheries, shall we say, in the UK and around Europe. Whereas the larger events generally, comparatively, had a lot less sustainability initiatives implemented. I mean, there was no renewable energy, back then no separation of waste or recycling, food quality is quite poor, and there was no communication around sustainability to audiences from some of the larger events that were taking place. I mean, Glastonbury being an exception that's always had the leave no trace policy. But we thought, well, how can there be a kind of a spur for those major events to start to take sustainability seriously? And we actually asked the audience, and it was the audience who responded to our survey and said that they cared about sustainability. They wanted to see festivals protecting the environment. They also said that they would engage with various sustainability initiatives if the festival provided them. I mean, fast forward to 2019 when the last festivals happened, and there's still quite a lot of audience waste being created in the campsites. So I'd question how much their intention actually happens in reality. But this is what the evidence said in the research that we did. And a lot of the major festivals, to their credit, really took this on board. And already at that time, I think it was 2006, Live Nation had employed their first sustainability manager for their festivals. Festival Republic, which is a huge festival organisation in the UK, had done the same. And already they were starting to implement certain initiatives around sustainability, be that trialling of hydrogen fuel cells, even back in I think it was 2008 maybe, already trying alternative technologies that are coming back around again as well. Year after year, we've seen so much progress in this field. I mean, our assessments went from a very basic questionnaire, essentially, saying, do you recycle? Do you have any renewable energy? Have you got a policy for sustainability? And now it's such a complex and detailed assessment that to perhaps describe how it differs from an ISO. The ISO is a management system, but the onus is very much on the festival to then interpret and implement that, which Rock in Rio have done extremely well. Then with the Greener Festival assessment, we go on the ground and it's very festival applicable and it's verified by a third party. So we much more look underneath the bonnet and see what's happening. We look at fuel bills, we look at waste transfer notes, we look at how much water is being used, etc., etc. It has improved year on year for the most part, apart from the campsite problem that I mentioned, which actually we saw get progressively worse, up until 2019, when single-use plastics became a global issue that was within the mainstream consciousness, should we say. We've seen, to give an example, I will actually name one of the festivals who we've assessed, because I don't think that they will mind me talking about actually how much they improved significantly based upon recommendations and advice. They also applied for an ISO, in fact, and they did the Greener Festival assessment in 2018.
British Summertime in Hyde Park, they implemented so many of the recommendations that they had from the assessments and from the research, and they also invested into specific research about what solutions are best for their scenario of event. Something that can happen quite often in when trying to be green, should we say, in whatever sector you're in, is that there's a lot of solutions that are presented that aren't necessarily the greenest solution for your scenarios, whether that's intentional greenwashing or whether it's simply a misapplication of a certain solution for your setting. So, for example, cups are a very visceral, easy to see, easy to understand situation. Reusable cups versus biodegradable cups versus plastic cups that are collected and recycled. BST commissioned a detailed study into this before making a decision on what they do. So that was an example of a festival really going beyond the kind of taking whatever was being promoted to them off the top of the shelf to make sure that they were really being sustainable, whether it was the most popular choice in the media or not. They also switched their fuel, which is something quite interesting, from they're still using combustion engines, they're still using generators, which many festivals still depend on because of their locations away from cities, but they used hydrotreated vegetable oil instead of fossil fuel diesel, which isn't a silver bullet by any stretch of the imagination, but coupled with reductions, because it's made from waste materials, but it is fit to go directly into any diesel engine without modification, they were able to massively reduce their immediate carbon emissions for their event in the course of just 1 year. Again, that was them having to put their money where their policy is, but they did it, and so I'm really impressed by that. And I've seen that again and again across a lot of the festivals we work with. I will give one more point just on that, because this is about investment of festivals into sustainability, and we're in slightly a new world now because we have a lot less money available at the moment because everyone had to cancel their festivals last year. But what's different to how things were even just 10 years ago is that international governmental organisations and national governments generally are starting to ask for the same things. There's things like the Green Deal, there's things like climate change commitments. And so there needs to be a support now from larger industries or larger organisations to help festivals to deliver these changes they're trying to, because we have a great communication with the public. So I think that the next 10 years, if we survive them, will be very interesting and go way further than the last 10 years. Absolutely, and I love the fact that you've touched on the challenges but also the opportunities that are there. And I'll switch to Portuguese para dar a mesma oportunidade para a Dora, para ela mencionar um pouco o que ela vê como os desafios atuais, tanto né, décadas de experiência aí, o que era né, desafio no passado ganhou uma nova roupagem, mas também para mencionar as oportunidades, porque a gente sabe que com esses desafios vêm oportunidades, né? Então, queria deixar para você, Dora, você dá a sua visão. Olha, o que eu acho, e isso é uma coisa que nós temos também falado muito internamente, não é? Porque esta nova, e nós estamos numa fase claramente de transição, que eu quero acreditar muito que nós vamos usar, como tu dizes bem, como uma oportunidade de transição, não é? Porque aquilo que me está... Eu costumo ser muito otimista, eu estou a ter cuidado com aquilo que vou dizer, eu costumo ser muito otimista, mas eu acho que ainda não estamos com as verdadeiras razões, ou seja, acho que as empresas ainda estão a tentar, deixa ver o que é que vai acontecer, não é? Se isto, depois da vacina, volta exatamente ao normal ou se nós temos mesmo que mudar. É isso que eu acho que está a acontecer. Porque eu noto que muitas empresas estão a virar-se para o propósito, para a questão da sustentabilidade, e nós vemos isso no dia a dia, vemos isso, por exemplo, na publicidade, na televisão. Quando nós ligamos a televisão, as marcas já estão a comunicar muito usando o claim da sustentabilidade, porque eu acho que as marcas estão a perceber que efetivamente, eu digo marcas enquanto empresas, não é? Estão a perceber
que realmente temos que fazer alguma coisa. Estão a perceber que estes vírus vão surgir cada vez mais e mais agressivos e que têm a ver com alguma desregulação e com alguma gestão da nossa parte no que é o meio natural, não é? Do ambiente, da parte mais... E mesmo até das questões sociais, não é? Porque estamos a falar, por exemplo, de condições de higiene, não é? Que fazem propagar, ou a falta de condições de higiene que fazem propagar estes vírus de uma forma mais rápida, não é? E, portanto, eu acho que a questão da sustentabilidade está em cima da mesa, hoje está em cima da mesa. Eu espero que o susto do Covid seja suficientemente grande para as empresas realmente aplicarem a transformação que é necessária. E não é só, eu digo as empresas, mas porque nós estamos aqui a falar num ambiente de empresas, e estamos a falar de eventos, mas não é só as empresas, é cada um de nós, porque nas empresas realmente quem estão somos nós, não é? São as pessoas que estão nas empresas. Eu estou no Rock in Rio e, portanto, e cada um de nós está no seu lugar. E, portanto, são as pessoas que têm que, e nem sequer é o outro, sou eu, tá? Porque quando nós pomos esta perspectiva de tu tens que mudar, já me estou a desresponsabilizar dessa necessidade de mudança. E, portanto, eu acho que cada um de nós tem que entender que situações como a Covid em particular, vão acontecer cada vez mais e cada vez mais agressivas e que nós temos que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é trabalhar em conjunto, enquanto parceiros de um common ground, não é? De um mundo que é comum, que não tem fronteiras, porque as fronteiras são ilusões de ótica, são ilusões, não existem, e principalmente, e nós temos percebido isso. Tipo, ontem estava na China, hoje já está em Portugal, amanhã já está no Brasil e por aí fora, e portanto, que isto, a minha perspectiva é que realmente todos nós consigamos interiorizar a necessidade de avaliarmos os nossos comportamentos. Não é, às vezes não são mudanças drásticas, mas é deixar de fazer no automático, é pensar porque é que eu vou fazer isto. Eu preciso do plástico, preciso mesmo desta embalagem, tem que ser em plástico. Então, ter este tipo de pensamento, muitas vezes nós reagimos no automático, não é? Vou comprar fruta, levo um saco de plástico. Então, acho que pode não ser necessário mudanças muito drásticas, alguns setores serão efetivamente necessárias, mas o pensamento aqui não é que grande investimento de forma a que trave a mudança de comportamentos. Nós no Rock in Rio, isso é uma coisa que eu também acredito pessoalmente e que no Rock in Rio também tive a felicidade de encontrar esse pensamento, nós acreditamos muito nos baby steps, um passo de cada vez, para que a coisa seja implementada de uma forma que nós consigamos implementar, que não seja um passo maior que a perna, que às tantas depois, olha, consegui implementar uma vez, mas já não vou conseguir implementar mais. E, portanto, baby steps, fazer as coisas com calma, pensar exatamente, como a Claire dizia bem, avaliar criteriosamente se aquilo realmente é uma mudança que eu deva fazer, porque eu assisti muito, aqui em Portugal houve a loucura do plástico, como houve em todo o mundo, não é? E eu assisti a situações em que mudavam o copo de plástico por um copo de papel que tem uma resina por dentro que torna o copo completamente lixo. Portanto, ele não pode ser nem reciclado, não pode ser reutilizado porque é muito mole, não dá para a reutilização. E, portanto, passámos de um copo de plástico, mas que poderia ser reciclado ou reutilizado, para um copo que não serve para nada e que vai gerar lixo. E, portanto, é um pensamento, como a Claire disse bem, que nós temos que ser sérios nas nossas decisões e temos que ser honestos nas nossas decisões enquanto pessoas e enquanto profissionais de uma empresa. Portanto, não fazer as coisas só porque fica bem na fotografia, mas fazer com seriedade. E eu acho que este é o meu desejo e a minha perspectiva. Eu ainda não estou muito crente de que a mudança venha aí, mas quero acreditar que sim, tá? Eu também, eu estou com você, Dora. E eu vou aproveitar você mencionar esses baby steps e vou perguntar para Claire, eu vou passar para inglês para perguntá-la, Claire, what would be baby steps like for everyone watching us? We've got the whole music industry in Brazil watching us in all the sectors everywhere. So on an individual level, but also in a company level, what do you think would be baby steps for those who want to start towards this goal?
I'd say perhaps on a company level, it starts with having the discussion with your team and teasing out what is it that you as a team are most passionate about and what is going to be most accessible to you. And I think that the same actually translates on an individual level, because if there's something that just fills your whole belly with energy when you think about it, or when you see what's going to happen if you don't do something about it, then it basically puts wind under your sails to be driven and to get it done. So there isn't really a one first step that's going to be the same for everybody, because it depends on what is really a driving force for you. And it can also be influenced depending upon, let's say if your company, for example, is a festival, it could be influenced by your location. So if you're somewhere that has extremely dry temperatures, then you may be looking at something that's happening with forest fires or prevention of them, or you might be somewhere that's flooded, or you might be in a heavily built up area in a city that has a lot of poverty or need for redistribution of food waste, so depending on where you are really affects what is going to be your first step. But I absolutely agree that taking it in bite-sized stages, even though it's urgent and the world's saying it's an emergency, but still you need to take those incremental steps. And if everybody does, then we start to meet each other in the middle. So for example, looking at what's been happening with provision of power or changes of power, that's because there's been little steps being taken by the power users who are looking for alternative energies, and then those who are really skilled in power distribution within events. And then in other sectors, there's those working on the sustainable fuels or the distribution system. So they're able to then meet in the middle and find that, after us all taking little steps, all of our steps can now come together to make a bigger whole. There are some things that perhaps are maybe more urgent than others, that are quicker to change, and that also financially could have benefits as well. There's a lot of movements towards circular economy, for example, and this relates to all of the examples that we've given, I think. Another factor that can help with your decisions for what is the first step is which partners of yours or contractors or suppliers are in the same or have the same objective. So if you, for instance, are working with your bar contractor and they are really committed to wanting to make a change, or even if you're working with a brand and they are like, okay, we want to be the first brand to improve our sustainable image, then so long as they're going to actually do it, partner with them and make a project to make it happen. From an actual emissions perspective, food and where food comes from and transport are some of the most significant factors in my mind. So that's where the fire in my belly comes from. but also from an emissions perspective and a land use perspective, it's something that's really crucial. I could say a lot more, but I want to give you the opportunity to ask other questions, and so I'll stop there on that one. That is so true, Claire. I forgot to mention that. Eu esqueci de dizer que você em casa assistindo pode enviar suas perguntas através do aplicativo do Ruva. Você tem a opção aí e chega aqui para a gente. Então eu vou continuar aqui aguardando suas perguntas. Quando elas chegar, sobrando um tempo, a gente faz elas aqui ao vivo. Então vou aproveitar que eu estou em português e perguntar para Dora, assim, qual é a próxima fase do Rock in Rio? O que tem adiante de vocês? Quais são os próximos passos? O que vocês esperam nesse tema da sustentabilidade? Olha, curiosamente, nós fazemos um Rock in Rio em Lisboa no ano par, e Rock in Rio no Rio de Janeiro é ano ímpar. E, portanto, todos os anos para nós temos Rock in Rio, tá? O que é uma loucura. Nós não fazemos o Rock in Rio todos os anos no mesmo país, porque é um evento de uma dimensão que não dá para ter todo o ano, tá? Não dá mesmo. Teríamos que ter 2 ou 3 equipas espalhadas pelo mundo a fazer. Então e por isso é que nós só fazemos o Rock in Rio 2 em 2 anos.
Isto para dizer que andamos sempre a correr, não é? Andamos sempre a correr, ainda não acabámos um, já estamos a abrir outro e andamos sempre nesta correria. Se bem que os meus amigos brincam que eu só trabalho 4 dias, 2 em 2 anos. Mas não, dá muito trabalho e a Claire sabe, dá muito trabalho montar um evento. Mas pronto, e o que a Covid trouxe de bom foi pararmos para pensar. E então nós hoje estamos muito a olhar para dentro da organização. Estamos a levantar temas como a diversidade dentro da organização, a inclusão dentro da organização. Será que cada um de nós se sente... Porque quando nós fazemos assim uma vista, quando olhamos de longe, não é, panorama, e vemos a empresa toda, nós achamos que sim, que somos uma empresa inclusiva, que somos uma empresa diversa. Mas quando vamos ao microscópio, nós vemos, por exemplo, no Brasil, nós temos muito poucos negros na equipa. E de repente nós começamos a olhar para isso. Mas porquê é que isso acontece? Então começámos a tentar perceber porque é que isso acontece. Temos hoje uma empresa a trabalhar connosco, a prestar consultoria nesse sentido. Então o próximo passo do Rock in Rio ao nível da sustentabilidade, neste momento mais breve, é este olhar interno, é este olhar social interno, que nós, com a correria e com o achar que estava tudo bem, achámos que não havia necessidade de trabalhar tanto e que o Covid e o tempo para pensar levou-nos a que realmente identificássemos algumas coisas, mesmo ao nível da contratação, alguns critérios e processos de contratação que nós na correria às vezes ultrapassávamos ou não seguíamos. Então estamos a dar um stop, vamos fazer com calma, vamos fazer critérios à série, então estamos a olhar para essa parte social interna. É isso que nós estamos a fazer agora. Depois, enquanto evento, vamos trabalhar muito a embalagem primária. O meu grande objetivo é proibir a embalagem primária dentro do Rock in Rio. Vamos a falar do plástico que embala as t-shirts, de onde a comida vem, porque o meu objetivo para 2021 é que nós tenhamos em Lisboa, e eu no Rio de Janeiro ainda não consigo fazer isto, porque é uma dimensão, nós temos 700 mil pessoas por evento e, portanto, a dimensão às vezes, e a Claire há pouco falava muito curiosamente, foi uma coisa que me chamou a atenção, de que realmente ela via que nos eventos pequenos já tinham critérios de sustentabilidade e os eventos grandes parece que olhavam para o lado. Às vezes não é isso, e eu senti isso no Rock in Rio, que é, eu andei anos, eu estou no Rock in Rio há 11 anos e só em 2018 é que conseguimos implementar o copo reutilizável, porque andámos anos, desde que eu entrei até 2018, portanto desde 2009 até 2018, a pensar numa dinâmica que funcionasse tendo em conta a dimensão do evento. E a dimensão do evento tem uma coisa boa e uma coisa má, que é uma oportunidade, porque conseguimos implementar coisas que se calhar um pequeno evento não consegue, em termos de dimensão económica, de parceiros, por aí fora, mas por outro lado é um desafio porque as condicionantes também são maiores. Como é que eu garanto que 100 mil pessoas por dia têm um copo e que o copo não esgota e que utilizam um copo e que não... Não é uma dinâmica fácil de pensar, então às vezes a dimensão é uma coisa boa, mas também é uma coisa má. E então, o meu objetivo em Lisboa é ter, e porque Lisboa é um evento menor do que no Rio de Janeiro, em Lisboa nós temos cerca de metade, temos 350 por média de público, de pessoas, enquanto no Rio de Janeiro nós temos 700 mil, portanto Lisboa às vezes é um piloto para o Rio de Janeiro, e é efetivamente chegar ao final do evento com 2 tipos de resíduos, nos dias de evento, o orgânico e o plástico. Tá? Sendo que o plástico será só das garrafas de água, ainda que nós estejamos expectantes para ver as orientações relativas ao Covid, se podemos fazer a reutilização do copo ou não, portanto isso é uma coisa que nós estamos expectantes, mas a partir do princípio que conseguimos implementar na mesma um copo reutilizável, portanto será o plástico das garrafas de plástico e o orgânico de comida, portanto não queremos mais resíduo dentro da cidade do Rock, portanto será muito continuar na parte dos resíduos. Os transportes para nós também, como a Claire disse bem, é um desafio ao nível das emissões, sendo que está muito na mão do público. Nós, por exemplo, a nossa percentagem de emissão associada ao transporte público é mais de 50% da nossa pegada carbónica. Portanto, mais de 50% da nossa pegada carbónica está associada à deslocação do público. E, portanto, nós temos transportes coletivos, fazemos parcerias, desenhamos uma série de opções para que a pessoa não traga o seu carro, mas ainda é um grande desafio, ainda não conseguimos chegar lá. Portanto,
acho que resíduos, transporte e a sustentabilidade e a parte social interna são os nossos 3 desafios que estamos a agarrar assim mais nesta fase. E é bem o que a Claire falou, né, de colocar o seu dinheiro onde a sua política está, né? Então é bem isso, né? Assim, é você viver o que você prega, né? Então excelente ouvir isso, Dora. Eu vou dar a mesma oportunidade para a Claire. Vou passar para inglês de novo. Claire, would you tell us what are the next steps for a Greener Festival, where your eyes are right now as a company? There's been so much happening. It's quite an exciting time in a way. Partly because we as a world population have been flawed by something happening in the ecosystem, we can now actually see that the ecosystem that we depend on to live is so much bigger than the decisions that we might make about our own business operations. If the ecosystem doesn't allow us to move around and function, then we won't. So that has, in some ways, I think, opened up doors in our collective mind to comprehend the scale of the problem in front of us, which opens doors for opportunities. So with COVID and the resulting changes potentially in operations, specifically for festivals, but also for tours and venues and all events, there's a few things that we feel that we need to protect going forward, such as keeping the reduction of plastic wastes through PPE, so masks, gloves, etc., things that may be needed. We're trying to maintain and enhance the amount of people using low carbon transport, because certainly in the UK there's been an increase in car use since people have not wanted to come together into public transport. But there's also been an increase in cycle lanes and walking for inner city transportation as well. So what we're trying to do is identify these potential threats to existing sustainability objectives, and then actually look at how, with what is a change in systems, which is very hard, but now we're having a complete change in systems, how we can almost slip in the sustainability changes that we wanted to make. So if you wanted to change an entire transport network, all transport has just been grounded, completely unprecedented. So how do we now reboot it with the changes that we need to see for sustainability? So in that respect, we've been meeting with festivals, we've been meeting with tour managers, we're also speaking with different governments, the UN, the EU, to see how all of these different, all of these same objectives can be achieved through collaboration. And that's going to be a big part of the objective for GEI in March, but it's an ongoing process that everybody all around the world from all different organisations and individually is involved in. So that's very broad, but this is basically what we're working on right now. No, yeah, and it's great to hear that there are there's more than AGF in it, you know, because it needs to be collective, right? Because of time. Vou voltar para português, desculpa. A gente só vai ter oportunidade de fazer uma pergunta e toca um pouco no que a Claire falou nessa questão de transporte, a gente pensar então na questão da energia sustentável. E a pergunta vem da Liz Rosa, e ela pergunta quais as maiores dificuldades em se contatar e utilizar fontes de energia sustentável nos eventos. Há interesse dos patrocinadores e dos governadores e dos governos em investir nessas fontes de energia? E aí eu vou deixar essa pergunta em aberto para a gente não passar muito do nosso tempo, abrir para a Dora rapidamente e depois para a Claire, se possível. Olha, a resposta é obviamente sim, não é? Há muito interesse, quer nos patrocinadores, quer nos promotores de eventos, quer nos governos, de investir nestas fontes de energia. A questão é que, como vocês vão de entender, o consumo de energia num evento, ele não é constante, não é? Ele tem picos. E o que acontece é que nós já fizemos vários testes, já fizemos vários estudos e ainda não conseguimos uma solução que fosse eficaz e eficiente na realidade. Então aquilo que nós fazemos é pontualmente usar as fontes de emissões renováveis e, portanto, fontes de energia, fontes de energia renovável. Não usamos para o evento todo, seria impossível, completamente impossível,
alimentar um palco da dimensão do palco mundo do Rock in Rio a fonte de energia renovável. Isso é completamente impossível, nós já fizemos estudos e não conseguimos mesmo. Mas é possível noutras áreas, é possível, por exemplo, que é ínfimo, não é? Mas para carregar telemóveis, é possível para alimentar alguns espaços. Mas para vocês terem uma ideia, eu, em 2019 tive um fornecedor a querer oferecer mesmo o aluguer de painéis solares para alimentar a loja de produtos oficiais. E nós fizemos um estudo, porque nós não fazemos greenwashing, nós fazemos estudos sobre aquilo que tudo aplicamos, e portanto chegámos à conclusão que aqueles painéis solares só iriam conseguir alimentar 1% do consumo de energia da loja. E, portanto, não usámos os painéis solares, agradecemos, mas não utilizámos, porque as pessoas, quando passassem, iam ver os painéis solares e achar que aquilo estava a alimentar a 100%, quando na realidade não era. E, portanto, o que acontece é que as soluções que existem hoje não são suficientes ou não são adequadas para o universo dos eventos. São mais adequados para o universo de uma indústria, por exemplo, que está a funcionar todos os dias do ano, e não uma indústria que funciona 7 dias, 5 dias e depois desaparece. E, portanto, nós temos muito interesse, aplicamos pontualmente, mas realmente o mercado ainda não está desenvolvido de forma que dê para usar a 100%. Ótimo, não. If Claire, did you get the question? Should I repeat it in English? No, that's good. I think I remember. So I'll respond in relation to event power, but it also relates to transport because they're looking at very similar technologies and solutions. And there is support from governments and investment from industries to varying degrees, but the transport industry is very much moving in the way of decarbonising. How it gets there and how quickly is the question, and what eggs get broken is the term we use for what damage is made on the way, is in question. So on a large scale event, the ones that we've seen be 100% renewable energy have either been connected to the mains grid power and then using a renewables tariff, or like in the case of British Summertime on Hyde Park, which has I think around 40,000 visitors per day, the likes of Stevie Wonder playing on the main stage, they used hydrotreated vegetable oil, HVO, in the generators so that it could be from actually a renewable source, although it's still a combustion engine. The difficulty with the mains grid connection is it's not accessible everywhere, and even in cities often it's not accessible. So that is where local authorities and governments can really help events by helping them get access to the mains grid and then cleaning up the source of the grid on a national scale. Then there's batteries. So battery technology has been used in events to help with the peak loads that Dora was talking about, where you don't have a constant kind of a draw for the event, such as on a main stage. So the batteries have helped to supplement in order to shave off those peaks, essentially. They're also being used for the vehicle transportation, but how are those batteries charged? So again, we need to have clean energy in order to charge the batteries. And secondly, with the batteries, it still involves in many cases, a heavy mining industry. And so where is the lithium ore being extracted from? Are the batteries being as long life as possible and as circular as possible, so we don't need to still keep on extracting so many resources from the planet, which is ultimately taking away the most important thing that we have over everything else for sustainability, which is our natural ecosystems. They're the biggest carbon sink, they're the best for biodiversity. That's what's going to stop the spread of zoonotic diseases that are putting us on our asses now, so to speak. So we need to be careful with the transition, but it is happening for sure. It's great that we can end in this note, Claire, nesse ponto de vamos tomar conta do nosso planeta, dos nossos recursos. É excelente para esse painel. Infelizmente o tempo acabou, passou muito rápido, mas eu gostaria de agradecer a Claire O'Neill e o A Greener Festival, assim como a Dora Palma e o Rock in Rio, pelo tempo de vocês, pela experiência de vocês. Foi enriquecedor, eu espero que para quem está assistindo, porque para mim com certeza foi. E também aproveitar para agradecer o Rio Music Market pelo espaço e a ABMI
por todo o apoio. A gente vai agora fazer um intervalo, mas tem o painel As Histórias da Indústria Fonográfica do Brasil, às 15 horas. Então, é um rápido intervalo e depois volta para esse painel. Obrigada.